vinho mais estressado de vocês? Que a gente ia ficar off, como a gente falou pra vocês. Um ano. Sim. E como foi o dia que vocês abriram para as pessoas? Eu ainda era funcionário, ela ainda era sócio, a gente não... Isso aqui é uma estratégia para que as pessoas ao longo da entrevista fiquem mais soltas e falem coisas que jamais elas falariam, entendeu? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Palmieri. Ana Flávia. E estamos aqui no Na Mesma Mesa, esse é o 4º episódio, dessa vez com um casal jovem que veio aqui para bater um papo com a gente, Ariadne e o Felipe, bem-vindos! Obrigado. É um prazer imenso fazer parte dessa história, foi saber um pouquinho nos bastidores do que está por trás desse projeto e realmente é algo único e muito gratificante fazer parte dessa mesa. Legal, obrigado aí pelo tempo e disposição de vocês. E pessoal, como vocês já sabem, cada mesa tem um vinho e a gente sempre escolhe esse vinho baseado no casal que a gente vai entrevistar, né, Ana Flávia? Exatamente. E dessa vez a gente escolheu esse aqui, ó, a gente já tomou esse aqui, é o Have Fun, muito bom, meio Espero que frisante, vocês né? gostem. E esse vinho é muito legal, é um vinho português e ele tem uma coisa escrita aqui no rótulo dele que é bem legal, ó. A magia nasce onde ousamos viver, nas histórias que nos inspiram, há algo em comum. É na audácia de nos lançarmos ao desconhecido que a vida revela o seu verdadeiro encanto. Este vinho é a chave para a tua própria história. Vive o momento sem medos. Have fun! É isso aí. É isso aí, um brinde, galera. E vamos se divertir aí nesse papo, que é um papo sobre negócios e vida afetiva. Como sempre aqui no Na Mesma Mesa. Incrível. E para começar, a pergunta, né, básica, chave, eu queria que vocês contassem como vocês se conheceram. Legal. Pode começar. Um trabalho, né? Trabalho, sempre, né? É isso que nos move. Que nos move. Mas eu era, na verdade, sou sócia de uma outra agência também, né? Hoje nós temos uma agência. Lá é um outro tipo de serviço. E tudo começou lá, na Malve. Então, a minha história vem na Malve. Eu, juntamente com os meus outros 2 sócios, nós fundamos a Malve. E a Malve tem 5 anos, mais ou menos. E o Felipe, ele entrou como gestor de tráfego na Malve. Então, há 3 anos, ele entrou como gestor. E aí, a gente não tinha muito contato dentro da agência, porque essa agência em si, a gente já tinha 20 colaboradores, era muita movimentação, cliente entrando, cliente saindo, aquele O Felipe caos. era teu funcionário? Ele era. Ó, galera! Eu era funcionário. Lá Olha aí, embaixo, sem... Eu fui subindo a escadinha. Mas ele era um dos tops, porque até a gente falou, né? Hoje ele falou assim, qual que era o top da Malve? O top 3 funcionários da Malve. Eu falei, você é o primeiro, com certeza. Eu não vale, porque não... E depois tinha mais 2 também, Tinha que a mais gente 2. comentou que era incrível, assim, de top, né? O restante também não tem o que falar. Mas começou assim, o Felipe entrou como gestor de tráfego, só que ele foi se destacando muito. Então ele era gestor de tráfego, depois ele já foi para gestão de projetos. E aí ele foi tomando uma proporção absurda dentro da Malve. Tanto que a gente não tinha tanto contato, mas eu ouvia muito falar dos bastidores do Felipe. Porque era o Felipe daqui, Felipe dali, Felipe resolveu isso, Felipe... Destacou não só na Que Malve, bom, né? quanto na sua vida, Exatamente. Que bom, né? E era muito de Felipe, e aí eu comecei a trazer ele para alguns projetos. Falei, Felipe, você tem se destacado muito e eu preciso de você em uns projetos novos, porque eu tô aqui me especializando em brand, em marca, comecei a ir para essa área e eu preciso de você para unir isso, porque muito do que eu quero agora para esse novo projeto exige essa parte mais tecnológica também, e é um pouco da formação do Felipe, né? Então, nesse momento a gente se conectou, só que aí o amor surgiu junto, né? E aí você foi promovido fui promovida, fui subindo a escadinha, fui promovida a líder, e depois fui promovida ao sócio de vida. Exato, que é o principal. Que é o principal, Muito legal. Esse era o objetivo. Esse é... E quer contar um pouco da sua perspectiva? Não, mas é isso, eu entrei, então a Malve tem 3 anos, porque a empresa ainda existe, eu entrei depois, há 3 anos atrás, tá? A empresa tinha 2 anos e meio, mais ou menos, eu entrei já em novembro, e aí eu fiquei, acho que durante 1 ano e meio, mais ou menos, como gestor de projeto, gestor de tráfego, e depois fui para gestor de projetos, aí eu migrei, e aí, como gestor de tráfego, eu acho que a gente começou outros projetos, eu acho que o principal projeto que a gente começou foi o Arca, né? Que era Exato, desenvolver nós um criamos método de ensino, algo um pouco mais técnico.
E ali começou o projeto. Aí depois a gente fundou um podcast junto, mas eu ficava nos bastidores na organização, ela era host. Eu sou os bastidores, né? Ter 3 câmeras assim na minha frente é um pouco desafiador. Tô trazendo ele mais pra É, câmera, tá não difícil. sou uma te pessoa entendo, muito, Felipe. não sou uma pessoa muito pública, normalmente eu fico mais nos bastidores, mais na organização. Mas aí foi, acho que com o podcast a gente se aproximou muito, né? Isso, acho que foi com o podcast. Era um dos meus projetos, era trazer ali um posicionamento diferente para a empresa. E já unindo essa parte de conteúdo, marketing de conteúdo, brand, marca, que hoje é o core principal da nossa empresa. E aí surge a ideia do podcast numa mesa também, a gente conversando, eu falei, olha, então, e o que a gente pode fazer e tudo mais? Surgiu a ideia do podcast, lançamos o podcast e assim, foi um sucesso no período em que ele ficou, né, e continuou. A gente fazia uma movimentação muito legal, entramos Sim. numa parte audiovisual também ali, de tirar fotos dos convidados, vídeo, enfim, fizemos todo um auê. E nisso a gente se tornou muito próximo, ficamos muito juntos. A gente gravava também a cada 15 dias. Então, só que às vezes gravava 2 na semana pra ter conteúdo, exato. Então, às vezes a gente ficava muito e normalmente podcast vocês sabem, né? Então tem a gravação, mas não é só a gravação, né? Tem o pré, o pós, então nesse tempo aí ia 2, 3 horas ali no estúdio. Então aí a gente foi se aproximando, foi tendo outros projetos, aí teve o audiovisual, que aí foi também para outro mundo, a gente começou, foi aí que começou tudo, né? A gente começou a trazer mais o seu posicionamento, né? Que era branding marca, né? E aí eu abracei a causa e fui junto. Ele abraçou a causa e aí a gente começou a perceber que as reuniões que a gente queria cada vez mais era para ficar próximo, na verdade. Buscava projetos Isso juntos. foi mútuo? Foi mútuo. Foi muito. E foi muito. E é muito louco isso, É muito porque eu louco. sentia muito, ele sentia também, mas a gente não falava sobre o sentimento, a gente só falava sobre negócios. E quando foi o momento que... Quem tomou a iniciativa? E qual foi esse momento? Nossa, pior que é muito difícil, porque foi sempre os dois sempre jogavam o flirt. É. Aí no dia... Eu acho que foi você. Foi eu. Foi um dia que a gente tava. Sempre jogava essa a gente coisinha. brincava. E aí, bora? E aí, bora? Aí a gente sempre tentava se esquivar. Aí teve um dia lá que foi o bora e os dois foi. Exato. Aí foi que aconteceu o primeiro beijo que a gente fala. Então aí dali pra frente a gente não se desgrudou mais. Aí é 24 horas junto agora. Isso faz quanto tempo? Um ano, né? Um Então, ano. galera, esse é o casal Mais jovem. mais jovem que a gente recebeu aqui até agora, né? Acho que até em todos os sentidos, né? De Em todos os idade sentidos, é porque também. a turma que a gente tem entrevistado já é uma galera que, por exemplo, 30 anos a Fabi e o juntos, Humberto estão desde 2020, né? Não, 2000, né? 2000, juntos, né? Aí o último casal também, Nicole também, eles estão juntos desde antes da faculdade. tipo 20 anos, né? Coisa assim, né? Então essa é a história mais nova, né? Que legal. Que é legal, porque ela tem mais frescor também, né? É muito recente, então... Lembra de tudo, né? Lembra de tudo. É verdade. As datas, As né? datas. E me fala uma coisa, essa pergunta pra você. Não te deu um frio na barriga quando você percebeu que você estava apaixonado pelo Felipe? E aí, sabendo dessa relação profissional e, de certa forma, hierárquica, né? Sim. E como foi isso dentro da empresa? Nossa. Pergunta Forte. forte. Polêmica. É pra corte. Tomar um gole antes de responder, É. melhor. Por favor. Preparar. Sinal de que foi forte. Eu acho que foi muito difícil tomar essa decisão por conta disso. Foi. Tanto que quando a gente decidiu ficar juntos mesmo, a gente não queria expor a princípio. Por conta do Felipe estar trabalhando na empresa, tinha essa questão da hierarquia. E eu acredito que a Peak Company, a gente fala que foi um presente mesmo, né, pra nós, porque ela surge e ela tomou uma proporção, assim, que a gente fala, era pra ser. Então, tudo nasceu, eu e o Felipe nasceu, claro, pelo casal, pela família que nós estamos construindo, mas também pra ter um outro negócio. Então, eu acho que tudo casou. Mas foi um momento muito difícil. Eu falo que foi o mais desafiador. Foi muito a Também questão... foi o que mais nos uniu também, né? Pelos desafios e por toda a complexidade que foi algo que mais nos uniu, mais nos aproximou e Só que, ao mesmo tempo, eu acho que uma das coisas que, ao longo da minha jornada que eu observo, é a coragem de fazer as coisas.
Então, eu acredito que ao mesmo tempo que eu pensava nessa questão da hierarquia, e ao mesmo tempo que era a empresa, o que vai ser, a questão dos meus sócios e membros e tudo acontecendo, eu também tive muito a questão de ser decidida no que eu quero. Então, assim, eu preciso ter coragem para viver aquilo que me faz feliz. Senão de nada adianta, né? Eu preciso fazer algo que realmente me sinto feliz. Eu já estava fazendo um outro projeto, criando um outro projeto de empresa e tudo mais, e ao mesmo tempo, por que não, né? Por que a gente vai deixar dar ouvidos a outras coisas externas? Não falo que foi fácil, Mas seus foi muito sócios difícil. questionaram? Eles não questionaram, né? Mas a gente acredita que talvez possa ter tido um desconforto no início, por não entender muito bem como que seria para as pessoas, não por conta deles. Porque os meus sócios é familiar. Entendi. Então, eles pensaram mais no meu acolhimento mesmo. E teus pares de trabalho, a galera que trabalhava junto contigo? Então, eu... Não rolava esse, o cara tá namorando com a chefe e tal. Se rolou, nunca tô... Até hoje eu Ninguém não teve sabia. coragem, né? Ninguém teve coragem de vir falar, não. Pode ter acontecido, com certeza deve ter tido alguns conflitos internos, assim, que a gente fala, com certeza teve comentários, mas até hoje nunca chegou, não, então tá tudo bem, segue o jogo. Mas a gente, possivelmente sim, porque querendo ou não, você sobe numa escada muito mais rápido, né, visto de fora. Então, teve o processo ali de eu ser gestor de tráfego, gestor de projetos, eu me tornei líder antes mesmo dela estar. Mas aí depois que você se torna líder, a gente sabe que fica amarrado, né, depois que eu anuncio. Então, qualquer outra promoção, qualquer outra diferença iam correlacionar. Então, a gente fala que, basicamente, quando a gente se anuncia, eu travo minha carreira lá dentro. E como foi o dia que vocês abriram para as pessoas? Estamos juntos. Então, Conta do acidente? teve, Acho que foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Porque a gente ia ficar off, como a gente falou pra vocês. Um ano no escuro. Sem A gente falou que falar a pra gente... ninguém. Só pra família, né? Só pra família, porque a ideia era a gente continuar na empresa. Não tinha essa ideia ainda de ter um Exato. projeto fora, Sim. né? Foi surgindo. Só que aí a gente foi pra São Paulo num evento. Foi num evento, né? Não, a gente foi levar o cliente na... Foi levar os meus sócios que eles moram em outro país. É. E aí a gente sofre um pequeno acidente. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente, só com o carro. Mas estávamos nós 4. E eu acho que nesse momento a gente olhou e falou... Cara, se descobrissem assim, que ruim que seria. Estavam os 4 no carro. E aí, né, se fosse alguma coisa que... Pior, né? Pior, que graças a Deus, Deus nos livrou ali. Então, foi... Mas basicamente um carro virou na nossa frente. Veio na Caramba. contramão na Caminhão, pista, o carro tava 120 por hora, a frente do carro destruiu, assim, foi Vocês bem chegaram a se difícil. chocar com o carro. Tinha um carro na frente sim, aí o caminhão bateu nesse carro, aí o carro rodopiou na nossa frente. Era mão dupla, né? Então o carro tava na direita, ele Nossa. rodou e ficou de frente com a gente. Aí a gente bateu e foi empurrando ele, assim. Foi bem Aí difícil. foi um susto, mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Aí ali a gente decidiu, a gente vai ali- voltar, porque a gente tava em São Paulo, vai voltar e vai anunciar. Exato. Aí o anúncio, na verdade, ele não foi físico, né? Foi na internet. Então a gente falou assim, não, a gente vai anunciar quando? Foi mesmo. A gente tava um dia no escritório. Quando a gente vai anunciar? Quando? Aí a gente falou assim, vai ser, acho que foi uma quinta-feira. Acho que foi uma quinta. Quinta-feira a gente Bom, anuncia. isso é casal jovem. Lembra até que foi numa quinta-feira. A gente lembra do dia. Mas aí a gente falou, era tipo começo da semana, não, na quinta-feira a gente anuncia. Aí passava a sexta, não, vamos esperar mais um pouquinho. Passava na terça, aí na quarta, aí na quinta a gente falou, não, seleciona as fotos e a gente posta. E a gente tinha uma legenda, né, já pronta, que a gente viu de uma outra aplicação e falou, cara, essa legenda... Isso é coisa de casal de comunicação, galera. É tipo um plano de mídia pra anunciar, entendeu? A Exatamente. gente quase vendeu nosso serviço pelo anúncio. A gente criou toda a estratégia antes isso. de lançamento. Mas aí a gente viu e falou, quando a gente for pra anunciar, é essa legenda, tava pronta. Tinha música já. Ó, Por fim não deu certo Por a fim não deu música. certo. Instagram Mas aí a gostou. gente, era acho que 7 horas da noite, a gente falou, vamos anunciar, vamos. Aí a gente postou, a gente repostou umas 4 vezes, porque a música não ia. Porque a música não foi, e aí ficou sem música o post. Mas foi... E aí começou. E aí depois todo mundo... Aí tem- Notificação chegar no celular. Foi o assunto do momento, porque o conteúdo ele foi o que mais foi encaminhado, né, Os basicamente. fofoqueiros de plantão encaminharam demais o post. Mas a gente publicou e falou, vamos ficar As de pessoas boa, gostam de curtir. saber da vida das outras pessoas, É o que mais né? engaja hoje em dia, É o que né? mais engaja. É fofoca, né? É muito Mas a gente louco fofoca isso, ganha né? vida como, né?
Pois é. falando mal dos outros, ou falando bem, enfim. Falando bem. Mas sempre Quer falando. fale mal ou fale bem, Mas fale falando de mim, né? Exato. Quem é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, mas por fim, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginou, né? Esse anúncio não teve conflitos, não teve nada de ruim, ou ao menos nunca chegou na gente, sabe? Comentários negativos, enfim. Foi muito mais tranquilo do que a gente imaginou. Foi bom. Foi um encontro de almas. Foi um encontro de almas, foi porque realmente a gente não tinha contato lá dentro, né? Demorou, acho que... Eu entrei em novembro, acho que demorou quase uns 6, 8 meses pra gente ter o primeiro contato, assim, de trabalho. Porque ela cuidava de uma área que eu não atuava. Mas ela ouvia falar de você, né? Que ela contou. Mas demorou então pra gente ter o primeiro contato. Depois que teve o primeiro contato foi por causa de um projeto que eu fui ajudar outra coisa. Então, era uma demanda de um site e eu tô me formando como engenheiro de computação, né? Então eu entendi um pouco dessa parte de site, enfim, o cliente veio com uma demanda. Chama o Felipe lá. Eu chamei. Aí foi dali que tudo começou. Aí vinha uma demanda, depois vinha uma reunião, aí eu assumia outras coisas, outras responsabilidades lá dentro da empresa. E foi tudo onde começou. E hoje estamos aqui, trabalhando 24 horas juntos. E vocês sabem dividir essa questão de trabalhamos juntos, agora é o momento família ou é tudo junto e misturado? Nossa, é sério? difícil, hein? É difícil, mas a gente sempre falou no começo, né? Com a Malve a gente era um pouco diferente, a gente conseguia separar muito mais. Porque querendo ou não, que nem eu ainda era funcionário, ela ainda era sócio, a gente não trocava muitas informações, né? Mas hoje com a empresa, com a Pick Company, é muito mais complicado, porque não tem um problema que vai resolver, é nós dois. Sim. Então, mas a gente sempre falou no começo, né? A gente nunca vai deixar o profissional afetar o pessoal. Então depois das 6 horas, acabou. Desligar o celular, a gente consegue? Não dá. Entendemos. Não funciona. Na real, quem empreende não consegue se desconectar, né? É igual a gente, né? A gente tá aqui falando de trabalho, vivendo esse negócio e tudo mais, né? Aí chega em casa, às vezes a gente até fala, não vamos falar de trabalho, não tem jeito, cara. A gente entra no Sempre tem um assunto que... Sempre tem um assunto. Né? Aí ela vira e fala, posso te perguntar uma coisa do trabalho e tal? Desculpa. Vai, manda ver, vamos. E aí vai, a conversa continua, né? Mas é leve, né? Exato. Sempre levar de forma leve. E outra também, querendo ou não, a IPIC tem, acho que vai fazer 3 meses, né? Se não me engano. Tem muita coisa acontecendo, então não dá para você desligar. Lá na frente, talvez a gente consiga muito mais, ou não, mas a ideia mas hoje em dia é impossível, a gente vive, então hoje a gente acordou 5h30, eu cheguei aqui 6h20 e não vai parar, vai até 8, 9 horas da noite, e cliente mandando mensagem, a gente vendo com o time, não dá, é muito complicado. Vocês acreditam que dá para separar a vida pessoal e profissional? Eu acredito que, na verdade, quando você empreende, você se torna muito o empreendedor mesmo, a empresária, o empresário. E isso faz parte de quem você é, você se torna muito pleno com aquilo, completo. Então, quando você se torna pleno e completo, eu acredito que o casal, quando ele está junto no mesmo propósito, ambos estão completos com isso. Então, eu acredito que você não precisa dividir o pessoal do profissional. É o que eu enxergo hoje. Talvez a gente possa mudar um pouco essa visão e até aprender com vocês depois, né? Com os mais experientes que estão há mais tempo junto. Mas hoje, assim, a gente até brinca, né? Nosso lema, a gente começa o dia e fala, tem que ser divertido. Então, assim, se não for divertido... Por isso que a gente escolheu esse. É fã! Tem que ser divertido, E leve, tem né? que ser leve, porque se não for, a gente sabe que cliente vai chegar, vai ser feliz, vai acontecer algum problema no meio do caminho, vai dar algum problema com o time, ou a gente às vezes não vai estar num dia com uma energia tão boa. Essas coisas fazem parte do processo, vão acontecer todos os dias. E já aconteceu, né? E já aconteceu. Só que mas isso é parte de quem nós somos. Eu não consigo me enxergar não sendo empresária hoje. Não sendo isso que me move, que me deixa a gente cheio de gás, de alegria, que tem desafios, mas muitas conquistas, né? Muitas experiências. Então, eu acho que hoje ter essa preocupação de dividir não necessariamente precisa. É realmente ter aquilo como de forma leve, sabe? E a hora que a gente vê que tá no limite, aí realmente a gente força pra desligar. Então, quando a gente vê que... necessário. Quando a gente vê, tipo,
os dois estão muito tensos, beleza, então acabou isso aqui hoje. Hoje não se fala mais disso, é ir pra casa, assistir um filme, fazer uma pipoca e é isso. Amanhã a gente resolve isso aqui, tipo, desliga. Então já aconteceu da gente ter conflitos ou às vezes alguns problemas com o cliente mesmo e aquilo acabar com a gente durante o dia, tipo, esgotamento total. Aí a gente fala, tipo, não, aí desliga, oculta o WhatsApp Business, então só amanhã a gente vai responder ele. Só amanhã a gente vai pensar como responder ele. Hoje a gente não se fala mais disso. Já aconteceu algumas vezes e sempre deu certo. Que é até bom, né? Às vezes você... Cabeça quente, né? Deixar uma resposta para depois é melhor, né? Porque às vezes você responde no calor da emoção Estraga tudo. e tá arriscado a responder alguma coisa invertida, né? Que a gente viu isso na prática. Exato. Teve um dia um cliente fez uma coisa lá que não foi, a gente não aceitou muito bem. Já vou responder ele aqui agora. Respondeu, só piorou a situação. Piorou, Demorou pra voltar como era antes. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Falando um pouco dessa pergunta que eu fiz para vocês, né? De cada casal trata de uma forma, né? Mas a gente também tem essa coisa de que vida pessoal e profissional não existe. É uma só, né? A vida é uma só, né? Você tem propósitos em comum, né? E a gente não separa muitas coisas, né? A Ana Flávia e o Leandro são os mesmos aqui no Novo Lab ou fora, né? Mas tem casal que separa, né? A gente teve o último casal que a gente entrevistou, eles até comentaram do segredo que eles têm lá, que é o seguinte: antes de entrar em casa, bate na árvore que tem na porta de casa, né? E deixa o problema na árvore, né? Não leva pra dentro de casa, né? E a gente tem até brincado com essa história do bate na árvore e deixa Mas não adianta, né? Ele entra em casa, ele toma conta das conversas e tudo mais, mas a gente tenta fazer isso de uma forma leve, né? Então não tem segredo, né? A gente fala que eu acho que o grande segredo é a gente sempre ter respeito, né? Exato. Eu acho que é o isso ingrediente principal Perfeito. para um bom relacionamento, porque a gente se conhece como casal, vocês se conhecem, vocês sabem até onde a corda pode ir no outro, e aí no meio do trabalho a gente tenta se ajudar nesse aspecto. Então às vezes eu sei que ele está preocupado, nervoso com alguma coisa, então eu tento tirar a carga que eu consigo de cima dele, né? E vice-versa. Então isso eu acho que é o ingrediente acontece muito com a gente. principal. Acontece bastante. A gente perceber quando um ou outro está estressado, está com um problema, tipo, deixa, sempre dando apoio, mas deixa ele lá e tenta pegar o máximo de demanda que você consegue para não sobrecarregar mais ainda. Então, e sempre a gente sempre conversa muito, né? Sim. Nossa, Quem é o mais estressado de vocês? Nossa, depende muito. Nossa. Pra quê, né? Depende. Negócios ou vida pessoal? Mas eu acho que talvez eu, né? Porque você é o mais calmo. Você é eu mais vejo. ansiosa. Eu sou mais ansiosa, então isso talvez traz mais estresse às vezes durante o dia. E o Felipe jamais é mais calmo. Dificilmente tira você assim de tipo, tô estressado, tô irritado com isso, né? É que eu gosto de ter muita coisa sob meu controle, né? Então quando foge um pouquinho ou eu não sei como voltar aquilo pro meu controle, aquilo me estressa, né? Então eu fico mais desesperado. Normalmente, e sempre isso acontece com coisa de tecnologia. Então, cara, teve um problema no microfone, ou estamos gravando, teve um problema lá, aquilo me tira do eixo. Porque às vezes eu sei como resolver. Você riu por quê? Eu sei como resolver, mas eu não consigo naquela hora. Então, ou às vezes eu não sei como resolver, eu tenho que pesquisar, fazer alguma coisa. Aquilo normalmente é o que mais acaba comigo. Em questão de cliente, assim, é bem difícil, né? Cliente me tirar fora do eixo. E no pessoal é muito difícil a gente se tirar do eixo. Também. Falar que eu acho que em um ano teve 2 conflitos, talvez. Muito pouco. Muito pouco. Graças a Deus. Assim, continue. Isso é ótimo, hein? Isso é bom, isso é raro. E o que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando? Ambos são São Carlenses, certo? Sim. Vocês nasceram em São Carlos? Ela não. Eu nasci em São Paulo. São Paulo? E vim pra cá, mas tinha 5 anos de idade. É praticamente São praticamente São Carlense. Mas eu nasci aqui. Nossa, o que a gente gosta de fazer? Ficar na chácara. Ficar na chácara. Ficar de boa, descansando. Meus pais têm uma chácara. Então, quando a gente tá com a agenda mais tranquila, a gente fala, vamos pra lá. Geralmente final de semana, né? Mas às vezes de semana, quando a agenda tá tranquila também, a gente fala assim, vamos trabalhar de lá? É meia horinha daqui, então pega o carro, vai. E é legal que o Felipe tava falando aqui nos bastidores, né? Que os pais dele trabalham juntos há
30 anos. 30 anos. Então você tem um exemplo dentro de casa, Tenho dentro de casa. de pais que construíram a vida juntos, Exato. trabalham juntos e tudo mais. Então, Tenho. pra você é legal que você tem uma referência, né? E baita referência, sim. 30 anos, né? Você já deve ter visto muitas coisas, né? Sim. Coisas boas, ruins, né? Sim. Perrengues, né? Exato. E eles fazem atendimento com o cliente também, né? Então, é quase a mesma coisa que a gente. É quase a mesma coisa, né? Quando eles souberam que você estava se relacionando com alguém do trabalho, eles te deram algum conselho? Pior que não, eles são muito tranquilos. Eles falam assim, tá dando certo, você tá feliz? Nossa, tô muito. Então, siga. Foi bem tranquilo. E pra você conhecer eles também, né? Muito. E eles até ficaram felizes, né? Ficaram Nossa, você felizes. vai seguir a mesma coisa que nós fizemos, que é construir algo juntos, né? Exato. Trabalhando juntos. Exato. Porque eles, 30 anos não é pra qualquer um, né? Nossa, é muito difícil. Mas eu realmente pego eles como referência, porque com eles são 24 horas juntos também. Então, basicamente a gente nunca se separou. Nunca teve um dia que ficou longe um do outro. Então, há um ano, full time. E você acha, Ariadne, que sair lá da Malvin, né? Sim. E construir a Peak Company com o Felipe foi meio que libertador para você também, por conta desse cenário de vocês estarem juntos e tudo mais? Foi, bastante. Eu acho que não... Acho que foi só pela risada dele Felipe foi, foi mais. né? Muito. Traz o refrão aqui pra gente ouvir Porque- essa história melhor, que agora que começa a parte boa, pessoal. O Felipe já revelou, né? Entreguei, desculpa. Aliás, vou só falar, isso aqui é uma estratégia para que as pessoas ao longo da entrevista fiquem mais soltas e falem Eu entendi. coisas É que verdade. jamais elas falariam, entendeu? Mas é uma conversa de... Não, detalhe, a gente tem uma reunião comercial pós isso daqui. É verdade. Como vai acontecer, eu não sei, mas... O bom é que a gente já toma normalmente. já então, Se a tá- venda tá o sair, é limite. sinal de que deu tudo certo. certo. entendeu? Se não, have fun e tá bom. É isso. A gente não quer prejudicar as vendas, Aí hein? é um aprendizado. Com certeza. Foi, com certeza foi. Eu acredito que por vários fatores. Na minha antiga sociedade, a gente se dava assim, sempre se deu muito bem. Então não tenho que expor aqui que não foi legal, não foi bom, né? Mentira, foi uma empresa de muito sucesso, tem sido, né? Tá sendo sucesso. Então teve muito sucesso, a gente se dava muito bem, a família. Então foi muito bom. Só que eu acredito, por isso que a gente fala muito sobre propósito. Tudo tem um propósito porque chegou um tempo, eu falo que a Malva ela tomou uma proporção muito grande. Parece que realmente você olhava e falava, é uma pessoa, cara, isso aqui se tornou uma pessoa, porque É uma tem outras entidade, pessoas, né? tem outras pessoas, tem um produto, esse produto roda, funciona, a venda é assim e não tem como mudar o produto e é isso, só que esse produto não me representa mais. Me representou por muitos anos e hoje não me representa mais, e agora? Então eu já vinha no último ano ali, quase 2 anos, com esse sentimento de, eu sei que eu contribuo muito aqui, querendo ou não, trabalho muito em minha imagem aqui dentro também, mas esse produto já não me representa tanto. E ele é um produto bom, funciona para um ICP, mas eu quero agora um outro tipo de produto. Então já vinha nesse Exato. sentido. E aí quando o Felipe surge, as nossas ideias batem muito e a gente cria projetos juntos, que dá muito certo, que funciona, ali já começou a acender em mim, nossa, talvez aquele projeto meu, que é uma extensão do que eu quero, faça sentido agora. Então, quando acontece tudo isso, até a gente falou, não, a gente ia continuar na Malve e ia fazer isso em conjunto. E aí, por fim, não deu certo. Não. A gente teve que realmente sair. Mas aí, quando acontece isso, foi realmente uma sensação de se libertar. Tanto por, talvez, ali, comentários que iria surgir, né? Vamos estar longe disso. Vamos Sim. continuar crescendo, fazendo o nosso. Eu vou continuar ali colaborando com o que eu consigo, né? E tanto por essa questão também de agora eu posso... É uma empresa, se tornou sólida, vai continuar e agora eu Sim. posso fazer algo que estou com vontade de acender de novo, trazer um outro propósito, um outro produto. Então foi uma sensação de libertação, A gente sim. querer trabalhar na PIC e na Malve foi a mesma coisa da gente querer alugar só uma mesa aqui, né? Em um dia eu aluguei uma sala, lá a mesma coisa, a gente quis isso, em um mês eu tava saindo da Malve. Uma por conta de demanda, né? É muito difícil você conciliar 2 empresas, né? Então, se uma já dá uma demanda gigantesca, 2 é muito mais complicado. E é importante dizer também que você é especialista em branding e marca. Exato. Eu entro nesse mundo com interesse por causa dela. Me despertou esse interesse também em brand e marca. E a Malve, ela começou a rotacionar de
de CP e de produto também. Ela começou a ir mais para a parte de performance, né? Não tanto posicionamento. Exato. Então foi um dos motivos a gente não Você conseguir. é mais focado em performance. Eu comecei em performance, mas hoje eu faço um pouco de tudo, mas hoje a parte de branding, marca, de posicionamento me encanta muito. Então, realmente, eu também rotacionei nesse mundo, tanto de palestras, aulas que eu já vi, isso me despertou um interesse muito grande. Então, essa rotatividade da Malve também trouxe poxa, a gente não vai conseguir implementar o que a gente quer aqui. Porque pensando em performance, o cliente tinha tipo 2 posts na semana e muito tráfego pago. A gente já pensa totalmente ao contrário. A gente pensa em muito posts e o tráfego pago básico. Porque hoje, realmente, o nosso ICP não são clientes que querem leads. Eles são clientes que querem um posicionamento. Exato. Então, é um ICP totalmente diferente e a gente dificilmente ia conseguir aplicar lá. Tá explicado. Ela fez um bom branding pra ele e ele foi lá e converteu. Ela vendeu, galera. Ela vendeu uma narrativa muito boa. Uma narrativa, conquistou. É isso. Mas Surpreendente. foi muito bom. Esse pitch é muito bom. Foi bom, né, Pig? Foi bom. Pig está aqui atrás das câmeras na Rama Produtora. E esse podcast está sendo gravado aqui na Rama Produtora. Venham pra Rama Produtora. É isso aí. Fala, Ana Flávia. Eu tô encantada com um casal jovem e com tanta bagagem que já tem, né, nesse pouco tempo. Vocês já estão morando juntos? Basicamente. Quase, né? Praticamente. Basicamente. Basicamente 4 é dias da semana, praticamente. 5 dias da semana, assim. Quem foi pra casa de quem? Ela foi pra minha casa primeiro. É, verdade. Ela foi pra minha casa primeiro. Agora, Depende aquele do ponto de momento vista todo. também, né? Depende. Isso acontece, né? Porque a gente também tá muito, assim, a nossa agenda é um pouco doida, né? Então a gente, exemplo, semana que vem a gente já não tá a semana inteira aqui. Aí a gente fica metade São Paulo, metade aqui, porque a gente também tem clientes lá. Então, hoje a gente se divide, eu acho que é mais movimentado e às vezes a gente para tudo e vai pra chácara. Exato. Então, fica nessa. Não, mas antes de São Paulo foi em casa. Foi, Você né? Então, Verdade. Foi em casa. E como é que tá sendo essa experiência de morar praticamente juntos? Surreal. Eu me apego muito fácil, né? Eu sempre tive essa característica, né? Então, pra mim tá sendo surreal. Muito bom. Muito bom, sim. Eu acho que é porque também se conecta mais, né? Então, já acorda junto, já faz as coisas juntos, já vai pro dia, depois volta. Vamos relaxar agora, mais tranquilo. Então, agora E sabe o que é legal, assim? Eu conheci vocês aqui, né? Eles estão aqui como residentes no Novo Lab, né, galera? E a P-Company tá aqui, porque faz um mês e pouquinho. Um mês e meio, né? Então a gente conheceu o Felipe Ariadne aqui, né? Tá na nossa sala. É verdade. Eu fico na sala que eles ficavam. Né? Aí eles fizeram um upgrade, eu fiz um downgrade de sala. Entendeu? Então, eu não tenho sala, eu vou pra qualquer lugar. Eu sou meio cigano aqui dentro, né? E é muito legal ver que vocês estão sempre felizes. Que bom. Vocês passam, né, essa vibe de que vocês estão bem, estão felizes, né? Estão num momento... É nítido, né? Esse momento novo de vocês, né? Pelo menos eu tenho essa percepção, né? E até quando a gente falou de... quem são os casais que a gente vai entrevistar e tal, né? A gente fala, no Novo Lab tem alguns casais, né? E aí a gente pensou em vocês porque vocês estão sempre juntos aí, né? E bem, né? E isso é muito legal, né? A gente vê na prática que tá funcionando, E a galera. gente sabe que não são todos os dias flores, né? Sim. Não. A gente sabe que tem dificuldades, não é todo dia que a gente acorda com aquele super bom humor. Aliás, a história deles é Mas- meio parecida com a nossa, né? É. É um pouco parecida com a nossa. Ai, queria É. saber essa lembrança. Isso eu não queria saber. Depois a gente conta no off. É que é muito longo a gente contar. Então a gente sabe, mas a gente vendo vocês, né, no dia a dia e nos bastidores, é muito legal ver essa energia de vocês. E foi aí que a gente resolveu escolher o Heavy Fun, porque na hora que a gente leu o rótulo, eu falei, esse é realmente a cara do casal. Mas é isso. E como é que vocês se veem daqui pra frente? Vocês projetam a vida de vocês pra, em tanto tempo eu quero estar assim, ou, Legal. sei lá, queremos ter filhos, Legal. quer... Tem um pet já na família, né? Tem um pet, né? Tem um doguinho que vem aí sempre, né? Legal. Como é que é esse futuro, essa visão de Quem futuro? é o pet? É meu. Nosso, né? Aí. Agora É isso aí. É nosso. Mas eu tenho uma também. Só que fica mais com meus pais, mas a gente compartilha também. Mas... Quer eu falo? Os nossos projetos de vida?
Pode ser. Então, a ideia realmente é expandir a empresa o máximo possível, penso, quando a gente fala de business. Mas no pessoal, janeiro de 2028, janeiro a... 2027, moça. 2027. Janeiro de 2027 a gente tá casando, então já. É um casal não casado. É um casal não casado, noivos. Que moram juntos, né? Noivos. E aí? Construindo. Estão aí, construindo essa base aí. Sim. Então, de janeiro a fevereiro de 2027 a gente está casando e talvez final de 2028, talvez já começar a planejar ter outra bebezinha vindo pra aí. A gente fala muito de menina, então a gente acredita que vai ser uma verdade. menina. A gente sempre fala, a gente Não pensa sei por que a gente fala porque é Vocês menina, gostam porque é de baby. planejar as coisas? Gostar de planejar a gente sempre gosta, né? Mas executar é muito difícil. A gente planejou ficar um ano off, a gente ficou 2 meses. 2 meses. Eu acho que a gente é muito aberto, assim, vamos fazer um planejamento, e nem empresarial a gente tem um planejamento, como Sim. o Felipe disse, familiar também, que nós queremos, Sim. queremos ter filhos, o quanto, né, primeiro parece que vai ser a menina, do tanto que a gente É. fala, a gente gosta de planejar, ter datas, mas também nós somos muito maleáveis, assim, tipo, se de repente fugir do controle, porque a gente sabe que muito do que aconteceu com a gente foi fora do controle e foi muito bom, então não precisa ter controle de tudo. Se de repente acontecer de ano que vem a gente, vamos, né, casar tal data porque vai fazer mais sentido pra nós e a gente já quer ter um filho, então a gente é muito aberto quanto a isso, O sabe? planejamento não é fixo, né? Então pode acontecer qualquer mudança, afinal a gente sabe que nada tá no nosso controle, né? Tudo que a gente planejou, Deus falou assim, não, gente, não é assim não, vai. Vou mostrar pra vocês como quem... Vocês não se estressam com essa questão Não. de sair fora Não. do planejado. Quanto a isso, não. Não, E a gente é bem tranquilo. E o que é primordial pra vocês nessa relação? Eu acho que o respeito, o carinho e... manter quem nós somos, Quem né? nós somos. A gente sempre fala. Tipo, o nosso maior medo no começo era se a gente der certo, a gente daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai mudar o começo? Então, a gente sempre fala que não. Então, há 1 ano, é recente ainda, mas há 1 ano a gente está do mesmo jeito. Então, eu acho que o principal, acho que a nossa pauta principal é sempre ser o início. A nossa essência, A nossa né? essência. Eu Por acho que é- nós escolhemos estar juntos, ter coragem de estar juntos e porque a gente realmente se amou, entendeu que era nós, então que isso nunca se perca. Então, pra nós isso é primordial. Exato. E eu acredito que foi um impacto muito grande na minha vida também, porque antes do Felipe chegar, eu era muito pautado só no empresarial. E eu falo que foi Você era meio workaholic, workaholic, que Meio importa não. é a empresa. por inteira? Exato, ele E conheceu aí o muito. Felipe deu uma quebrada O nisso. Felipe ele veio pra mostrar que não é assim, sabe? Não mostrar de impor ou falar. equilíbrio, É que né? realmente, nossa, não, a família é importante em primeiro lugar, sabe? Muito mais do que a empresa. Pode acontecer da gente abrir outra no que vem, que nem a PIC, e tá tudo bem. A empresa, ela é uma passagem, né? Exato. Ela representa um período de tempo da sua vida, né? Sim. A relação não, né? Exato. E eu acho que foi isso que foi mais, assim, foi meu maior ensinamento, né? Nem sei se ia ter, né, o maior ensinamento como casal, mas o meu maior foi esse, sabe? Não é sobre trabalho. Exato. O Felipe, ele veio pra mostrar isso, assim. Então, a gente muitas- continua fazendo, tá divertido, mas o que importa é a gente. Porque na rotina a gente quebrava muito, né? Então tinha uma rotina muito workaholic no meio da semana, quebrava no meio. Então ia tomar um sorvete, algo muito aleatório e desligava. Era conversa pessoal, que é, por exemplo, meia hora, 40 minutos, mas beleza, meia hora, 40 minutos você descansa. É quase aquele Faz sono... diferença, é, né? é quase aquele sono REM, sabe? Que você dorme 5 minutos, mas parece que dormiu 2 horas. Então eu acho que é o principal, e a gente vive muito isso ainda, né? Então, tá um dia estressante, muito complicado, pega o carro, sai, vai para um lugar muito aleatório, fica meia hora fora, mudar de ambiente, né? Às vezes o ambiente estressa muito Sim. e tá dando certo, né? A gente gosta bastante. A gente viaja muito, né? Então, que em novembro, primeira semana eu vou estar num lugar, a segunda em outro, a terceira semana em outro. E a quarta Vocês, de volta. quando viajam sempre juntos? É. Ou... Não tem juntos, como. é inegociável. É negociável. Ó, É Ô, inegociável. louco! Por que inegociável esse É negócio? engraçado porque nós vamos estar em Salvador em novembro, Aham. com um cliente. conte mais. E nesse Ó, semana que vem eu tô em Natal e você não Eu vai, vou estar hein? aqui. E aí, Mas eu gostaria. E é engraçado porque nesse cenário em específico, o cliente falou assim, só pode entrar um nesse evento.
Porque sempre esse evento a gente vai em conjunto. Esse evento, na verdade, toda viagem, o cliente vai bancar a gente, porque a gente vai fazer uma captação Exato. audiovisual lá. Sempre os custos do cliente. A custo dos clientes. E aí, nesse específico, o cliente falou, a gente sempre vai junto. Ele, nesse específico, ele falou, não tem como, porque eu não tenho, né? Eu vou patrocinar, o meu budget não dá pra entrar mais uma pessoa, tal, arcar com tudo. Aí o Felipe falou, tudo bem, mas mesmo assim, eu vou junto, né? Então, porque ele fica responsável pela parte de captação hoje, pelo time de captação. Ele falou, mas mesmo assim, então, eu vou ficar com as demandas em home lá, mas a gente vai estar junto. Então, isso é inegociável pra gente também. Sempre viagem o cliente me escolheu porque fazia mais sentido, né? Porque quando a gente vai para evento assim, a gente faz captação real time, né? Que é postar stories, fazer toda a parte de produção. E também o pré e o pós. E ela fica com toda a parte de copy. Então, ela é copywriter. Então, eu faço as fotos, ela faz a legenda, faz a publicação, todo o storytelling. E nesse em específico, a gente falou assim, a gente só tem o budget, então a gente avaliou aqui, faz mais sentido o Felipe ir, porque ele vai conseguir produzir mais. A gente posta depois. Eu falei, não, beleza, eu vou, mas a nossa empresa paga a sua passagem. Então, é negociável a gente, não por conta de ciúmes, não, porque a gente não tem isso. Mas é mais por conta de querer estar sempre junto, querer estar sempre perto. Não faz sentido. E querendo ou não, lá a gente vai ficar 5 dias. A gente vai na terça e volta no domingo, na verdade. Aí eu falei, não, ninguém vai ficar separado não, a gente vai. Então, eu acho que é importante e eu quero sempre manter a gente bem. É sempre querer estar sempre junto, sempre próximo, a gente sempre projeta tudo junto. Nunca, eu vou sair pra vou na Calunga, resolver alguma coisa. Vou comprar coisa de escritório. Beleza, vamos junto. Espera terminar a demanda e porque vai. Porque é gostoso, né? Não é uma... Porque você quer companhia, né? Não é algo forçado, né? Exato, e quando a gente sempre fala, né? Quando a gente estava no off, que a gente tinha decidido não anunciar ainda, a gente não ficava em público, né? Porque estava no off. Então a gente, depois disso, a gente viu a importância, o quão bem e realmente a importância disso. Então, faz bem. E é libertador, né? Você estar público, né? E todo mundo saber, tá tudo certo. Exato. É um sentimento bom. Esse negócio do off aí... Não dá certo. E o pior é que todo mundo, foi um processo tipo um funil, né? A família ficou sabendo, depois alguns amigos bem próximos. E foi indo. Todo mundo fala, vocês não vão conseguir ficar um ano no off, não tem como. A gente falou, não, a gente vai conseguir sim. Deu uma semana e a gente estava anunciando. Fez o lançamento. Fez o lançamento. Então, criamos a estratégia. Só atrasou por causa da música, mas... A gente postou umas 3 vezes por causa da música, mas no final saiu no mesmo dia. A gente não aguentou. E qual é a música? Pessoa favorita, né? Pessoa favorita do Almar. Que na verdade não é a pessoa favorita que fala, né? É que ela, não sei se é o nome dela. É tu, não é? É tu. É tu. É tu. É tu, É chamando. tu. É. Tu chamando. Isso aí, tá vendo? Muito bom. Que história, hein, galera? É isso aí. Muito bom. Temos presente? Temos! Olha, todo casal que vem aqui... Como agradecimento, ganha um nós presente. temos um gift card da Nossa! Legaban para vocês Nossa! usarem. Pode usar aqui, pode usar lá na Carlos Botelho. Que legal. Né? Não preciso nem dizer se vocês conhecem a Legaban, Nossa. porque a gente sente aquele cheirinho logo cedo. Então Obrigado. aproveitem. Maravilhoso. Obrigada, Obrigado, Legaban. galera da Legaban aí, que tá sempre aí participando com a gente, apoiando. Na verdade, cada episódio a gente tem trazido aqui alguma empresa que traz um mimo, um presente aí pros convidados do casal entrevistado, né? Dessa vez foi a Legaban. E logo também teremos o pessoal da Legaban aqui, né? Que também contando história também. tem casal empreendendo lá na Legaban também. Casais. Né? Casais, né? Casais, né? Então, fica aí o presente aí. Nossa. E o agradecimento, E o que vocês falariam para um casal que está começando agora, numa situação como vocês, que se conheceram no trabalho e que está vivendo o drama que vocês viveram no começo, do tipo, nossa, eu quero estar junto, mas não posso estar junto, não posso me expor, não, Legal. né? Que é um drama esse momento, né? Eu acho que a principal frase, eu acho que é tenham coragem. Então, não tenham coragem, porque se você não tiver isso, você vai sempre ficar preso, você vai perder muitas oportunidades que a gente deixou passar também. Então, algumas oportunidades que não faz sentido. E você vai ver lá no final, a hora que passar tudo, que ficar tudo bem,
poxa, por que eu não abracei aquela causa, não abracei aquela oportunidade que bateu na porta, ficou pertinho, mas por conta de algum motivo, por conta do público, não fiz isso. E eu acho que o principal, que eu acho que é uma frase meio clichê, é pense em você. Nunca pense no que os outros vão falar, porque a gente é aquela frase, ninguém paga as suas contas, né? Então, eu acho que a essência, a sua essência, a essência do casal, eu acho que é o principal e é o que vai mover vocês dois. Porque que nem a gente falou, talvez pessoas que falaram mal da gente ou fofocaram, enfim, a gente talvez não tenha mais contato hoje. Então, o destino, quem vai construir é você, o futuro, quem vai construir é você. Então, talvez, se você não tiver coragem agora, você vai ter daqui pra frente, mas o principal vai mudar. Tudo é fase, né? Tudo é ciclo, o ciclo se encerra. Então, se a gente não tivesse coragem, talvez a gente não teria aberto uma empresa, não estaria realizando um sonho e coisas grandiosas não estariam acontecendo, que é o que, por exemplo, a gente tinha um sonho de entrar na mentoria. Se a gente estivesse no off, a gente nunca ia entrar nessa mentoria. Então, eu acho que quanto mais coragem você ter, mais oportunidades boas vão aparecer. É isso aí. Um brinde à coragem. Um brinde à coragem. Felipe, Ariadne, obrigado aí Obrigado, pela presença de obrigado vocês. Foi um prazer entrevistar vocês. E galera, a palavra que fica aqui nesse episódio é coragem. Então, se você aí tá se relacionando e escondendo essa relação, Coragem! crie coragem, revele, porque vai fazer bem pra você e vai fazer bem pra tua relação. Fique ligado nos próximos episódios, curta nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse podcast, esse vídeo com seus amigos, com casais que você conhece. Ajude-nos a chegar nos 500 inscritos, a gente ainda não tá lá, a gente tá começando só e vem muita coisa boa por aí, histórias inspiradoras de casais reais que se amam, dividem a mesma mesa no amor e nos negócios. É isso aí? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Até a Vemos próxima. vocês no próximo episódio. Isso aí. Obrigado. Aê! Obrigada. Espero que não Esse, atrapalhe como é que é? a